paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Wagner Teruel e nós estamos aqui mais uma tarde para seguir estudando e lendo o livro Contra Fatos Não Argumentos, o volume 1. Como vocês sabem, eu dediquei esses minutinhos aí por dia para ler esse livro para minha mãe, pois ela já não pode mais ler e ela me pediu que eu lesse para ela, então eu vou estar dedicando a leitura. Nós já estamos no nosso 3º capítulo. E o nome desse capítulo é o maravilhoso nome de Deus. Se você está gostando desses vídeos, você compartilha conosco, você curte aí na nossa página no YouTube, você pode indicando para os seus amigos, e assim nós vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento. A importância da doutrina do nome. Conhecer o nome do nosso Deus é entender quem é Ele. É poder saber o que representa, poder usá-lo como autoridade e sentir-nos mais seguros naquilo que nós temos crido. Este estudo tenta explicar detalhadamente essa doutrina e ajudar os estudantes na compreensão de tão fascinante tema. Significado do nome de Deus nos tempos bíblicos. Entendamos que antigamente um nome representava o caráter, a história ou a natureza do indivíduo. Recordemos as mudanças de nomes que ocorreram, como de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Salomão para Gedidias. Os homens da antiguidade conheceram a Deus porque ele se apresentou. Isso quer dizer que, ainda que Adão deu nome às coisas e animais, quando Deus se fez patente ao homem, foi ele mesmo quem se autodesignou com seus nomes, ainda que alguns epítetos sejam dados pelo nome. Agora, a Bíblia declara fazer conhecer não a Deus em si mesmo, porém em seu nome ou na sua manifestação externa de si mesmo, as suas criaturas inteligentes, de acordo com a teologia sistemática de Lewis Sperry Chafer, citando a obra bíblica dele. Isso nos leva a adquirir em uma especial importância as palavras com que nos indica essas manifestações. Conhecer o nome de Deus é testemunhar as manifestações de seus atributos e obter o caráter que denotam esses nomes. O nome significa a presença ativa da pessoa na plenitude do seu caráter revelado. Comentário da Bíblia amplificado por David Hunt. A importância do nome de Deus se vê manifesta em que ele, primeiro, requer temor, reverência e respeito, Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 e 59, e que não se nomeie o seu nome em vão, Êxodo 23, 25 e 27. Adverte que não se esqueça o seu nome, Salmos 44, 20 e 21, Jeremias 23, 25 e 27. Promete uma bênção aos que conhecem o seu nome, Salmos 91, 14 até o 16, e pensam em seu nome, Malaquias 3,16. Promete amaldiçoar aqueles que não derem a glória ao seu nome, Malaquias 2,2. O que representa o nome de Deus? Primeira coisa que nós precisamos ver é que o nome de Deus representa a sua presença. Vale a pena ter em conta aqui o que disse Salomão: para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. 1 Reis 8, 29. Dando a entender que ele mesmo, que é onipresente, onipotente e onisciente, manifestaria sua presença neste lugar. Ainda não existe templo que o possa conter. O seu caráter é o que representa o seu nome. Aqui é suficiente comentar o seguinte: cada nome que Deus permitiu que o homem o chamasse, fez uma referência especial ao significado de cada um deles. Existem revelações profundas sobre Deus que não são descobertas de outra maneira nem por outra metodologia teológica, como por exemplo, Deus Altíssimo, em Gênesis 14, 18. Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, 1. Deus Eterno, Gênesis 21, 33. O nome de Deus representa também o seu poder. Quando Deus falou com Faraó em Êxodo 9,16, conforme a versão Reina Valera em espanhol nos afirma: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Na versão popular nos afirma: para que vejas. De novo, o nome de Deus está vinculado à revelação do seu poder. O que representa o nome de Deus
representa a sua autoridade. Ele deu autoridade ao anjo em Êxodo 23, 21, quando afirmou: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. É bem possível que fosse uma teofania, porém mesmo assim nos fala da autoridade do nome. A importância do nome de Deus, o maravilhoso nome de Deus, está nos nomes e também nos epitetos que nós encontramos no Antigo Testamento. Vamos conhecer alguns deles. Ainda que hipoteticamente falando, podemos dividir o estudo dos nomes de Deus em um esquema cronológico. Assim poderemos distinguir 3 fases do uso dos nomes divinos. A primeira fase é a fase abraâmica, a segunda fase é a fase mosaica e a terceira a fase mesiânica. A fase abraâmica, Moisés Chaves, em seu texto programado do hebreu bíblico, considera os seguintes nomes de Deus que são mais generalizados e da predileção na época patriarcal. Aclaremos que El quer dizer força, potência, todo-poderoso, Deus de uma maneira geral. Então nós temos primeiro El Elyon, que quer dizer o Deus Altíssimo. Em Gênesis 14, 18, vemos o sacerdote cananeu Melquisedeque adorando a Deus. Abraão se identifica com ele em sua fé e convicções. No versículo 19, o amplia o conceito deste Deus, chamando de o Criador dos céus e da terra. El Roi, o Deus que me vê. Em Gênesis 16, 13, Agar dá este nome a Deus, reconhecendo a deidade que velava e cuidava dela. Ainda que exista algumas pessoas que pensam que se pode traduzir por Deus me viu, porém ainda estou viva. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Até aqui não temos estudado o nome que os patriarcas davam ao seu Deus. O mesmo Moisés Chaves nos diz em sua outra obra citada que é lógico pensar que usaram nomes e epitetos em seu dialeto original próprios da zona norte da Mesopotâmia, uma espécie de arameu antigo. Em Gênesis 17:1 lemos o seguinte: tendo pois Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ainda que em minha presença se vê perfeito, anda em minha presença e ser perfeito. Esta mesma identificação aparece em Gênesis 28:3, 35:11 e 48:3. El Shaddai parece identificar o Deus da montanha. Isso faz com que alguns teólogos pensem que isto aclara a associação primitiva de Deus com o lugar de sua teofania. Seu monte predileto que ele escolheu como sua morada santa, Horebe ou Sinai, estaria deste modo estritamente associado com El Shaddai. Note-se que a referência dos patriarcas sobre este epiteto e a referência em Êxodo 6:3 que se faz dele mesmo, dando a nós entender que eles não o conheciam pelo verdadeiro nome. El Betel, o Deus de Betel. Em Gênesis 35:7, Jacó dá este nome a Deus. Alguns pensam que isso insinua que Betel era, nos tempos remotos, o centro do culto de um Deus cananeu. El Olam, o Deus eterno, nome dado a Deus em Gênesis 21:33, quando nos apresenta uma característica de Deus que Abraão venerava: Eloá, Deus. Em sua obra, Moisés Chaves nos diz que Eloá havia sido uma antiga designação da deidade em Arã-Síria, que se abre sob a história em seu original aramaico Elá, e a sua forma hebreizada Eloá é a sua forma em árabe Alá, que é o nome da divindade difundido entre os muçulmanos. Elohim, forma plural de Elohá. De onde surgiu esse nome? Sua forma plural tem causado muitas dificuldades aos exegetas, e digamos que é o apelativo mais frequente para designar a Deus no Antigo Testamento, já que é o que melhor expressa a diferença dos pais de Israel com Deus antes da revelação mosaica. Alguns opinam que significa pluralidade de poderes ou faculdades de Deus, ou plural de majestade, chamado de pluralidade majestática. Na fase mosaica, para Moisés não bastavam os nomes genéricos com aceitação monoteísta, nem tampouco os epitetos, afirma Moisés Chaves, em sua obra que
quis conhecer, diz que Moisés quis conhecer esse Deus por aquilo que ele falava. Então aí vem o tetragrama, em Êxodo 3, 13, 14, nos revela como Deus revela a Moisés o tetragrama, em português YHWH, que é o nome que se dá a Deus. Aqui nessa passagem, YHWH, provém do verbo ser, ou em alguns casos, estar, e se traduz por eu sou o que sou. Veja também Êxodo 6,3, este nome se conhece como o impronunciável, aparece vocalizado como Iavé. Vale anotar aqui também que YHWH é também conhecido como o tetragrama. Adonai, o Senhor, propriamente dito, Adonai no hebraico e Kyrios no grego. Título de Deus como dono de tudo que existe, especialmente naqueles que são seus servos ou escravos. Salmos 97, versículo 5, Romanos capítulo 14, versículo 4 até o 8. No Novo Testamento, o Senhor é usado tanto para Deus como para... no Novo Testamento, o Senhor é usado tanto para designar a paternidade divina, como também a filiação de Jesus. Sendo às vezes impossível afirmar com certeza de qual maneira ou qual modo os dois estão falando. Se é em determinado momento como pai ou se é em determinado momento como filho, sendo sempre, obviamente, o mesmo Deus. Uma outra afirmação no hebraico, Javé, o nome de Deus cuja tradução mais provável é o Eterno ou o Deus Eterno, como está na Bíblia linguagem de hoje. Javé é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim. Êxodo 3,14 e também 6,3. Seguindo o costume que começou com a Septuaginta, a grande maioria das traduções modernas usa Senhor como equivalente a Jeová. Escreve Senhor como equivalente a Jeová. A forma Jeová, que só aparece a partir do ano de 1518, não é recomendável por ser híbrida, isto é, consta da mistura de consoantes de YHWH, que é o Eterno, com as vogais de Adonai. Por volta do século IV a.C., os judeus deixaram de pronunciar o tetragrama e diziam em seu lugar Adonai. O texto hebreu põe as vogais Adonai no tetragrama em YHWH, e com isso nós passamos a ter a combinação da origem Jeová. Nomes compostos. Os israelitas utilizavam nomes compostos para designar Deus. Eles descreviam e revelavam ainda mais. Eis aqui alguns exemplos. Jeová Jireh, o Senhor proverá, de Gênesis 22:14. Jeová Rafá, o Senhor que cura, de Gênesis 15:26. Jeová Nissi, Jeová nossa bandeira, de Gênesis 17:15. Jeová Shalom, que o Senhor é a nossa paz, ou Jeová Paz, de Gênesis 6:24. Jeová Sabaiote, Jeová dos exércitos, 1 Samuel 1:3. E Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, em Salmos 7:17. Progressivamente, Deus ia revelando-se a si mesmo à medida que o seu povo necessitava conhecê-lo. Em cada situação, eles conheciam algo mais de Deus, e a partir daí surgiram os nomes compostos. Vejamos como Êxodo 34, 5, 7 nos revela uma grande verdade sobre este Deus. Diz assim a palavra: E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Até neste momento nós podemos ver como Deus se faz conhecer na época dos patriarcas e na época de Moisés e na lei de uma forma geral. Olhemos agora a fase messiânica. Fase messiânica. O nome do tetragrama YHWH se projeta na fase messiânica da natureza escatológica. Jeremias nos afirma que eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará
o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que nomearão o Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, 5, 6. Note-se que Jeremias está profetizando que o nome pelo qual se conheceria Deus seria Jeová, justiça nossa. Em outras palavras, o renovo de Davi, o Messias, seria conhecido pelo nome de Senhor, justiça nossa. Que na versão Dios habla hoy se traduz como o Senhor, nossa vitória. E na Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje diz o Senhor, a nossa salvação, incluindo assim a ideia de retitude, justiça, salvação e liberação. Além disso, desde bem cedo na monarquia, os apelativos que enfocam particularmente a era messiânica tinham como componentes a palavra rei. Veja exemplos no Salmo 24, 9 e 10, Rei da Glória, Isaías 44, versículo 6, Rei de Israel, e em Zacarias 14, 9 está a seguinte profecia: e o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Muito bem, queridos amigos, acabamos de ler o capítulo 3 do livro Contra Fatos no Argumentos, volume 1. Se você gostou, curte aí, compartilha. Você também pode achar esse livro lá no nosso site www.itsteologia.com.br. Se você preferir, pode nos chamar no nosso WhatsApp 41 997795226. Que Deus os abençoe.